Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem, estejam desfrutando da paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria estar meditando num texto com vocês e fazer uma reflexão bastante breve a respeito do que nós vamos ler. E com certeza será algo que irá abençoar não só a vida de vocês, mas também a minha vida. E toda vez que nós meditamos na palavra do Senhor, toda vez que pegamos algo da palavra do Senhor para refletirmos e para aplicarmos em nossas vidas, ela serve para nos abençoar, né? Para termos uma vida melhor, uma vida mais ajustada na presença de Deus. Então é importante nós lermos a palavra, estudarmos ela, compreender e aplicar as suas verdades em nossas vidas. É isso que eu desejo para a minha vida, para a sua vida, que nós possamos não somente aprender, ouvir o que nós vamos ler agora, mas aplicar em nossas vidas, tá bom? Então vamos lá em Daniel capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, eu vou ler de versículo 1 ao versículo 21, o texto é um pouco extenso, mas é uma história um pouco conhecida, não sei se você já conhece. Se você não conhece, você vai aprender um pouquinho a respeito desse jovem Daniel e de mais outros 3 jovens que foram presos juntamente com ele. Então a palavra do Senhor fala assim lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 21. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade de Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, e dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, que foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael deu o nome de Mesaque, a Azarias deu-lhe o nome de Abidenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que os homens fossem bondosos com Daniel e tivessem simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, o homem, que estava ali para guiá-los: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Isso aqui é o homem, que estava ali a serviço do rei para cuidar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ele fala isso para aqueles jovens. Estava com medo de seguir aquilo que Daniel estava pedindo, porque o rei poderia de repente cortar a sua cabeça se ele não obedecesse ao rei. Aí Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ou seja, qual foi o acordo aqui? Daniel pediu permissão para aquele homem que ele e os outros 3 jovens, que haviam sido levados ali, tivessem um tratamento diferente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles não tivessem que comer da comida que o rei estava oferecendo, dos manjares que o rei estava oferecendo,
mas ele pede àquele homem que eles sejam alimentados apenas com legumes, verduras e água. Então ele fez essa proposta. O homem ficou com medo de não obedecer o que o rei mandou e falou isso para Daniel, né, que tinha medo que de repente o rei, visse que Daniel e os outros jovens não ficassem bem alimentados, né, não tivessem boa aparência e cortassem-lhe a cabeça. Mas Daniel pede para ele fazer um teste durante 10 dias. E se eles realmente não tivessem de boa aparência, eles poderiam colocar em prática aquilo que o rei havia determinado. Aí continuando aqui, no 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que o jovem fosse trazido à sua presença, os chefes oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, a história de Daniel é uma história muito bacana, muito gostosa, não vai dar para a gente estar falando e contando toda ela, nós queremos apenas extrair esse pequeno texto para aprendermos algumas coisas aqui, né? Então, antes de entrar aqui nos 3 grandes pontos que eu quero trazer para nós hoje, nós precisamos lembrar que nós temos um grande inimigo, né? O diabo é o inimigo, né? Declarado, inimigo das nossas vidas, das nossas almas. E nós precisamos, como cristãos, aprender a discernir, né? A discernir quais são os ataques do inimigo sobre a nossa mente, né? Quais são os ataques que ele costuma vir sobre as nossas vidas, né? Ele costuma nos atacar constantemente. O diabo tem as suas artimanhas, suas armadilhas e seus meios, né? Então nós precisamos discernir os seus ataques contra as nossas mentes, né? Então o diabo ele sempre tenta atingir aqueles que buscam a Deus, aqueles que servem a Deus, aqueles que têm uma vida cristã sadia, para derrubá-los, né? Para que eles não sejam abençoados, para que eles não sejam prósperos, né? Então o diabo tenta nos amaldiçoar, ele tenta nos contaminar com suas oferendas e com suas propostas pecaminosas. É o que o diabo faz constantemente conosco, é isso, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é poderoso, né? Para nos fazer resistir a tudo isso e vencer tudo isso que o inimigo coloca. Todas as artimanhas, todas as armadilhas, todos os laços, todas as oferendas, todas as propostas pecaminosas que o inimigo lança sobre as nossas vidas. Deus tem poder para nos guardar, para nos dar força, para resistir e para vencer. Então nós vamos ver aqui nesse pequeno texto que nós lemos, 3 grandes desafios, né? 3 grandes desafios de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, tá? Então o primeiro desafio, na verdade, é a preservação da identidade, né? Nós percebemos que uma das primeiras coisas que aconteceu quando chegou ali Daniel, Misael, Ananias e Azarias foi o quê? Foi tentarem mudar o seu nome, né? O rei dá uma ordem ali para os seus súditos para que trocassem o nome desses jovens. E a gente vê ali, ó, Daniel, né? Que Daniel significa o quê? O nome Daniel na Bíblia significa Deus é meu juiz. E aí o seu nome é trocado ali por Beltesazar. O que significa Beltesazar? Significa príncipe de Bel, ou seja, Baal. É um deus, né, daquele povo pagão, ou seja, é um demônio, né? Aí Misael também foi trocado o seu nome. Misael significa na Bíblia quem é como Deus. E aí foi mudado para Mesaque, que significa o quê? Quem é como Acur. Na verdade é um deus da lua, um outro demônio daquela religião pagã. Aí Ananias na Bíblia significa Jeová é misericordioso.
O seu nome é trocado por Sadraque, que significa o amigo do rei. Aí Azarias, que tem o significado de Jeová, é meu socorro. O seu nome é trocado para Abidnego, que significa servo de Nego, ou Deus Mercúrio. Ou seja, todos eles receberam um nome diferente. Foram trocados seus nomes. Ou seja, o inimigo tenta trocar as suas personalidades, né? Então, quais são os nomes que o inimigo tem tentado te colocar, né? Quais são os nomes que o inimigo muitas vezes tenta colocar em nós, né? Muitas vezes o inimigo quer trocar o nosso nome pelo quê? Por fracassado, por derrotado, por infeliz, né? Por perdedor e vários outros nomes que o inimigo tenta denegrir a nossa personalidade, destruir as nossas personalidades. A personalidade que Deus nos deu, o inimigo vem para mudar isso, para trocar o nosso nome e colocar esses nomes, como eu falei, né? Essa é uma dos ataques, é um dos desafios que nós temos a enfrentar. Então, que nós possamos atentar aqui nesses 3 grandes desafios que nós temos na vida cristã. O segundo desafio é de não nos contaminarmos, né? Nós não podemos nos contaminar com as comidas, com as oferendas, com aquilo que o diabo lança. Nós vimos ali que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles receberam do rei uma alimentação. O rei pediu para que eles fossem alimentados por manjares, por bebidas, por vinho, né? Então o rei ordena que eles recebam aquilo lá. Então vão falar assim, que a comida era ruim? Com certeza não era. Com certeza era uma comida muito gostosa, muito boa, né? Mas Deus dá o discernimento a Daniel de não se alimentar daquela comida, porque aquela comida na verdade ela era oferecida a demônios, a outros deuses, né? A demônios, eram comidas consagradas a demônios, e Daniel não aceita ter que participar daquilo lá. Ele identifica que aquilo ali não é algo bom para a sua alma, para o seu corpo, e aí ele tenta fazer esse acordo com o rei, né? De que não fosse alimentado com aquelas comidas, mas que eles fossem alimentados apenas de verdura, legumes e que recebessem como bebida apenas água. Então, nós percebemos que Daniel não aceita receber aquelas iguarias, né, do rei. Ele não quer comer aquela comida, né? A comida do rei eram comidas consagradas a ídolos, como eu falei, eram imundas, né? Comidas imundas. Então, nós precisamos tomar cuidado com as comidas que o diabo nos oferece, com aquilo que o diabo vem nos oferecendo, os pratos que o diabo coloca diante de nós, né? O diabo tem sempre a intenção de nos contaminar, né? De tirar tudo aquilo que é de bom ou de sagrado que existe em nós, quando nós nos consagramos ao Senhor. Ele quer nos contaminar com seus pratos, com as suas ofertas, com os seus manjares, né? O diabo ele traz muitos manjares, muitos pratos na nossa frente, que parecem bonitos, saborosos, né? Que são bonitos aos olhos, né? São atraentes, né? Mas nós temos que ter o mesmo discernimento que Daniel. Discernir que aquilo que o diabo está nos oferecendo, as ofertas, os pratos, os manjares que o diabo oferece, são coisas contaminadas pelo pecado. E se nós provarmos, experimentarmos esses pratos, dessas oferendas, né, desses manjares, nós estaremos nos contaminando, né? Em vez de nos consagrarmos ao Senhor, estaremos nos contaminando. Então nós precisamos estar atento a isso, né? Assim como Daniel. Então temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, principalmente com os olhos, né? Revistas, jornais, internet hoje, que a maioria das pessoas não lê tanto livro, tanta revista, mas muito mais notícia pela internet, né? Sabemos que a internet está carregada de material que não é bom, material não somente pornográfico. A gente fala muito dos materiais pornográficos que realmente está recheado na internet, mas falsas doutrinas, mentiras, né? Disfarçadas em verdades ou meias verdades, que distorcem aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Ideologias, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não nos contaminar com essas coisas, né? Com aquilo que aparece na nossa frente, aos nossos olhos, que parece ser bom. Precisamos tomar cuidado o quê? Também com as más companhias, com as mentiras, né? Com a sensualidade, com todas as impurezas, com todo engano que nos é oferecido no dia a dia. Temos que tomar cuidado com todas as ofertas e oferendas do inimigo, assim como Daniel, Misael, Ananias e Azarias fizeram. Nós também precisamos tirar um tempo de consagrar a nossa vida ao Senhor, nos separar para o Senhor, nos separar dessas coisas pecaminosas
e buscar coisas que venham contribuir para o nosso espírito, para a nossa alma, nos alimentarmos da palavra, né? De leitura, de boa leitura, leituras que estão baseadas na palavra do Senhor, vídeos que trazem algo de edificante para as nossas vidas. Então nós precisamos também tomar bastante cuidado. E o terceiro desafio de Daniel foi justamente em crer na ação e na proteção de Deus, né? Deus fez o quê? Deus honrou e os preservou, né? Deus honra eles e os preserva. Ele fez aquele acordo com aquele guarda, né, que estava ali guardando eles, e Deus honrou, porque eles ficaram muito melhor de aparência, muito mais fortes, muito mais bonitos, muito mais inteligentes do que os demais jovens. É isso que o texto que eu li fala, né? Deus honrou aquela atitude deles, atitude de fé, de estar separado, de não se contaminar. Deus vem e honra, né? Deus recompensa o quê? A fidelidade daqueles jovens. Deus recompensou eles. Então Deus levantou eles com muita unção e autoridade em Babilônia. A gente vê que ali o rei fica surpreso, né? Que eles são mais inteligentes, né? Conhecem muito mais coisas que os próprios magos e encantadores que serviam o rei ali. Então aqueles jovens ali demonstram muito mais sabedoria, muito mais capacidade. Capacidade essa que vem do Senhor, né? Capacidade essa que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida. Quando nós buscamos nele essa capacidade, quando buscamos nele, buscamos nos alimentar daquilo que ele nos dá, né? Como eu falei, da sua palavra, do seu alimento, né? Deus nos dá sabedoria e Deus nos honra em tudo isso. Quando a gente honra o Senhor, quando a gente é fiel a Ele, Ele vem e também nos honra, né? Então nós temos que estar disposto a vencer todos esses desafios que eu acabei de falar. Temos que ter disposição, né? Para preservar a nossa identidade, para não nos contaminarmos com as coisas que o inimigo oferece e crermos na proteção do Senhor, né? Na ação e na proteção de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos crer nisso, né? Que Deus sempre se levantará com grande unção e autoridade sobre as nossas vidas. E nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus vivo e a um Deus santo, né? Então nós podemos parar hoje, né? E parar para refletir como está a nossa vida, né? Será que está despersonificada, né? Perdemos a nossa personalidade? Será que estamos comendo, como o ditado no mundo fala? Será que temos comido o pão que o diabo amassou? Né? Como está? Será que nós estamos saudáveis? Será que estamos bonitos diante de Jesus, diante do Rei Jesus? Qual é a nossa aparência diante do Senhor? Né? E se for o caso, nós precisamos buscar nele, que ele venha nos restaurar, que ele venha restaurar a nossa personalidade, para que nós possamos ter um mover de cura sobre as nossas vidas, né? Ter um mover de restauração, restaurando a nossa identidade espiritual, né? Que nós possamos nos apossar das maravilhas e da graça, da misericórdia, da cura do Senhor sobre as nossas vidas. Então que nós possamos parar para refletir nesse pequeno texto, desses três desafios que surgem em nossas vidas, e que nós possamos tomar essa decisão. Senhor, se a minha vida ainda não está assim, que eu possa me colocar diante de Ti agora, abrindo meu coração, né? Abrindo a minha mente para a compreensão e permitir que o Espírito Santo venha realmente nos transformar, nos modificar, né? Restaurar a nossa personalidade, né? Que nós possamos buscar santificação diante do Senhor, para que Ele possa vir verdadeiramente sobre as nossas vidas e está nos abençoando, né? Está nos honrando, porque nós também temos que honrar a esse Deus. Amém? Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa guardar essa palavra no seu coração e possa colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te proteja durante essa semana. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito obrigado.